Costa para uma resposta breve. Depois da Taça UEFA, depois da Liga dos Campeões, será tão prioritário para o Porto ganhar a Liga Europa como é ganhar o campeonato? Eu não diria que é tão prioritário. O que eu digo é que o Porto, obviamente, como é panagem no clube, tem como objetivo vencer as partidas e as competições onde marca presença. Naturalmente que este ano, e há falta da impossibilidade de participar na Liga dos Campeões, fruto da época conseguida ou não conseguida na época passada, evidentemente que na Liga na Liga Europa, o Futebol Clube do Porto, pelos pergaminhos que tem, é seguramente uma das equipas favoritas. Eu não diria que o favoritismo do Futebol Clube do Porto na Liga Europa é tão grande ou tão superior quanto é no Campeonato Português, mas é evidentemente um dos objetivos que o Futebol Clube do Porto tem para esta temporada e, portanto, os inêxitos ou os êxitos de uma competição não apagam dos outros. Agora, toda a gente sabe que, à partida para qualquer campeonato, há 3, 4 ou 5 provas oficiais em que há equipas que têm ambições legítimas a tentar vencê-las todas. Agora, há algumas com um grau de importância maior, nomeadamente o campeonato, que é aquele que toda a gente procura em primeiro lugar, passando obviamente pelas competições europeias, nomeadamente pela Liga Europa, sendo que a Liga dos Campeões, como este ano não foi uma possibilidade, apesar de até então o Futebol Clube do Porto, a par de uma outra equipa, ter sido aquela que marcou mais vezes presença nessa mesma competição, uma vez que não conseguiu, a Liga Europa, não estou a dizer que é menos importante que o campeonato, mas seguramente que o objetivo principal é o campeonato. A Liga Europa é para tentar vencer, obviamente, e depois ainda existem as outras competições nacionais, nomeadamente a segunda prova mais importante, que é a Taça de Portugal, no qual estamos em situação mais difícil, mas não afastar definitivamente da possibilidade de o conquistar, ou reconquistar neste caso, e a Taça da Liga, essa sim é a única competição pela qual o Futebol Clube do Porto este ano já não pode discutir uma vitória, sendo que, recordo, no início de temporada já conquistou o primeiro título desta época, que foi a Supertaça. 2 minutos apenas para as 20, começa as notas finais. Paulo Sérgio Gonçalves, pelo Benfica. No topo eu vou pôr a exibição de gala do Benfica, que não poderia deixar de ser frente ao Vitória de Guimarães, para mim dos melhores jogos do campeonato e também do Benfica. E a Naval, 1º de Maio, que está a fazer uma excelente recuperação com Carlos Moser, que tirando o jogo do Dragão, foi o único que perdeu, os outros venceu todos, aliás empatou em Alvalade nos últimos segundos, portanto tem feito excelentes resultados, já conseguiu tirar a Naval do último lugar, sem reforços em janeiro, o que significa que está a fazer um bom trabalho, e há que realçar também este desempenho da equipa da Figueira da Foz depois de um início de temporada muito conturbado, já com várias mudanças técnicas. No fundo, aquilo que eu já fui repudiando durante este programa, a arbitragem, naturalmente, não poderia deixar de ser, continua a ter influência decisiva no campeonato, e a vergonha que nós continuamos a ver, as penalidades que não se marca a favor de uns e que se marca a favor de outros sem existir. Também eu aqui estou um bocadinho dividido, eu não sei se pôr no topo ou no fundo o Guarín, depois do Fochile ter mandado para o Facebook o seu descontentamento na equipa de Porto. Agora foi a vez de ontem no Twitter o Guarín também dizer que não sabe o que é que há de fazer mais neste clube para entrar no 11 inicial. Ora bem, isto justifica, estas declarações justificam a azia e as declarações que o André Vilas Boas faz no final dos Jogos do Porto, que se devia reportar, analisar o jogo e não falar do Benfica, mas isso ele acorda, dorme e sonha com o Benfica todos os dias. E é para tapar estes casos que existem dentro do Futebol do Porto. Portanto, e eu, o Guarín, sinceramente, vou reparti-lo entre o topo e o fundo pela coragem que teve e naturalmente pelas declarações que fez. São 8 da noite, notas finais. Carlos Melo pelo Sporting. Rápido, muito rápido. No topo, o meu Sporting. Sem sombra de dúvidas, tenho que defender o Sporting por aquilo que vão fazendo ao longo de jornada a jornada. Já falámos nisso, não vamos tocar no assunto. No topo, o Sporting precisa de estabilidade, precisa que apoiem, não precisa que andem aí a fazer aquilo que fazem ao Sporting, conforme eu disse também a própria imprensa e tudo mais. Portanto, no topo, mas bem lá em cima o meu Sporting, mesmo estando na situação que está. No fundo, aquilo que eu também já tinha dito logo no início do programa, a porcaria do futebol português, a porcaria de quem o gera, a porcaria da arbitragem, e aqui vou juntar também um pouco os adeptos ou os que têm cor azul, não vou citar nomes, que também não têm coragem de assumir certas coisas. E, portanto, no fundo,
é a arbitragem, é quem gera o futebol português, é o futebol português, é adeptos, tudo lá no fundo. Jorge Costa fecha o programa pelo Futebol Clube do Porto. Olha, e no topo, Naval, 1º de Maio, sem dúvida nenhuma, pela grande recuperação que está a encetar com Carlos Moser na frente do comando técnico da equipa navalense. O Futebol Clube do Porto, Futchil, Guarín, pelas palavras, supostamente, digo supostamente porque não as li, não vi, partindo do princípio que são verdadeiras, proferidas no Facebook e noutros meios tecnológicos mais avançados, do qual eu confesso não sou grande apreciador, mas também para eles, porque mostram essa indignação por não estar a jogar. Naturalmente, por consequência, o Futebol Clube do Porto, porque continua esta toada magistral, única a nível, não em Portugal, porque isso parece-me normal até, mas a nível também internacional, e comparando com os outros campeonatos europeus, nomeadamente aqueles de maior representatividade, e portanto, obviamente o Futebol Clube do Porto, e porque depois sabe gerir este tipo de situações, que são as supostas declarações do Guarín e de outros mais em relação ao Futebol, porque o que eu vejo é a atitude deles quando entram com tudo para conseguir dar àquele clube algo que também já lhes deu em contrapartida, mais que é poderem representar aquele que é o melhor clube português de longe. Portanto, no topo, o Futebol do Porto de uma maneira que nos gera estas coisas, que não acaba a chapada nem a lapada, mas acaba em si de uma forma digna, com vitórias dentro de campo e com os próprios jogadores que preferem essas palavras a jogar e com uma atitude que eu não vejo seguramente em muitos outros clubes. Portanto, é muito bom saber também lidar não só com as coisas boas, mas com as coisas supostamente menos boas. E, no fundo, obviamente não poderia deixar de ser o Sporting. Não tem nada a ver, na minha opinião, o facto de estar pessoas há muito tempo lá. Eu recordo que o Futebol Clube do Porto tem presidente há mais de 20 anos, e é o que se vê. Não tem nada a ver só pelo simples facto das arbitragens poderem ser penalizadoras para o Sporting em alguns jogos, como também já foi benéfico para o Sporting em muitos outros, mas sim pela bagunça, obviamente, que vive o Sporting Clube Portugal, por falta de capacidade do elenco diretivo, de quem manda, de quem comanda e também, obviamente, de quem define as escolhas do plantel na vertente desportiva. Sei que se calhar lutam com armas desiguais relativamente a alguns outros clubes que não têm dinheiro, devem mais que todos os outros, mas que reforçam constantemente os plantéis, mas seguramente que há uma muito má escolha e uma muito má direção por trás disto tudo que coloca o Sporting na posição em que está. E é desta forma que colocamos o ponto final na edição de Trio Ofensivo em 87.6 em www.radioaguia.com e com imagens em trabalho efetuado por Eduardo Oliveira em youtube.com/Rádio Águia Azul e youtube.com/Rádio Águia Azul. Esta noite, Paulo Sérgio pelo Benfica, Jorge Costa pelo Futebol Clube do Porto, Carlos Melo pelo Sporting. A todos, boa noite.